Bom dia para você que está assistindo de dia, mais boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois esse vídeo. Para mim aqui é dia, então bom dia para você. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física, tá? Nós estamos, se eu não estou enganado, na semana 14 de aulas remotas. É isso mesmo, não é? Semana 14 de aulas remotas, segundo bimestre. Nós demos início ao segundo bimestre na aula anterior. Essa é a semana do dia 3 ao dia 7 de maio de 2021. Né? Infelizmente, ainda no modo remoto, devido à pandemia causada pelo coronavírus. Mas o quanto antes, eu espero que a gente volte aí ao presencial. Então, vamos nos cuidar, né? Sem mais demora, queria apresentar para vocês o nosso quadro virtual de hoje. É esse aí. Hoje nós vamos aprender, né? Sobre duas equações muito importantes. Duas equações muito importantes para o estudo dos gases perfeitos, que foi o estudo que a gente começou na nossa última aula. Então deixa eu te relembrar a nossa última aula. Esse aí é o nosso quadro virtual da aula do dia 28 de abril. Acompanha aí o cursor do mouse. Dia 28 de abril, ó. Nossa última aula. Né? O link está aqui se você quiser assistir ela de novo. Ela já está postada aí faz uma semana nas plataformas Aluno Online e Google Sala de Aula. E nós começamos um assunto chamado gases perfeitos, tá? Ou gases ideais. A gente viu alguns exemplos do nosso dia a dia, da importância desse estudo. Aprendemos um pouco mais sobre a teoria cinética dos gases e as variáveis de estado: número de mols, volume, temperatura e pressão. E pressão aí. Beleza? Então a gente vai dar continuidade a esse estudo, aprendendo sobre algumas equações que regem e que governam esse movimento das partículas de um gás confinado, um gás preso, né? Então vamos lá, equação de Clapeyron. E aí eu pus um resumozinho do que tem no livro de vocês, tá? Mas eu aconselho, deem uma lida no livro de vocês. Não ignorem o livro didático. Esse quadro continua bem interativo. Você vai ver alguns links aí para simuladores e para vídeos para você assistir. Então baixe esse quadro. Eu vou postar ele nas plataformas logo mais. Google Sala de Aula e Aluno Online. Então olha só, que equação é essa? Né? O físico francês chamado Benoît Paul Émile Clapeyron, quem estabeleceu a equação que relaciona as variáveis de estado de um gás perfeito: pressão, volume e temperatura, tá? Ele, na verdade, o Clapeyron, ele uniu o estudo de três estudiosos, tá bom? Que formularam suas próprias leis: a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac, tá bom? Então, esses três estudiosos, depois vocês baixam e dão uma lida no resumo aí da biografia deles, tá bom? Robert Boyle, Jacques Alexandre César Charles e Gay-Lussac, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui para ver se dá para ler. Dá para ler, ó.
ok? Robert Boyle. Ele fez uma lei sobre transformações gasosas com temperatura constante. O outro foi Jacques Alexandre, né? Alexandre César Charles. E o outro foi que fez uma lei sobre volume constante, transformações a volume constante. Né? E Gay-Lussac, que fez uma lei com transformações a pressão constante. E aí veio Clapeyron, que é esse aí, ó, tá? Retrato de Benoît Paul Émile Clapeyron, engenheiro e físico francês que estudou os gases perfeitos e ajudou a desenvolver a termodinâmica. Ele juntou essas 3 leis em uma única e formulou essa equação que nós vamos estudar hoje. Tá bom? Então aí, sem demora, a equação de Clapeyron é essa que você está vendo aí, ó. Tá? P vezes V é igual a nRT. Você já sabe o que é cada letrinha dessa, P, V, N, T, que são as variáveis de estado que a gente aprendeu na nossa aula anterior. Se você não assistiu, eu aconselho que assista, porque a gente está construindo conhecimento aqui em cima da aula anterior. Tá? Pressão vezes volume dá sempre igual ao número de mols vezes a constante dos gases, que a questão te dá, dependendo do gás, né, qual é o gás, você não é obrigado a decorar, então a questão tem que te dar essa constante dos gases aí. Constante universal é uma única para qualquer gás, mas a questão te dá. E é com base nela que você olha as unidades que você tem que usar. Ó. ATM, unidade de pressão, litro, unidade de volume, mol, unidade de número de mols, número de moléculas, e K, Kelvin, unidade de temperatura. Tá? E ela pode também vir nessa forma, 8,31, 8,314 joules por mol vezes Kelvin. Tá? Então, P vezes V, N, R, T de temperatura. Frasezinha para você decorar, né? Para quem é Fortaleza e Ceará, né? Pobre, vozão. Eu não sou nem Fortaleza nem Ceará, na verdade eu sou vascaíno. Pior ainda, né? Sofredor. Pobre, vovô, não resiste ao tricolor, né? Aí quem torce Fortaleza é que vai gostar dessa frase. Mas pessoal, tem várias outras frases na internet que você pode usar para decorar essa fórmula. P vezes V é igual a nRT. Pressão vezes volume dá sempre igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Tá? A gente vai aprender a elaborar essa fórmula. Né? Essa fórmula foi uma fórmula feita empiricamente, ou seja, com base em experimentos, na observação de experimentos. A gente vai tentar simular aqui esses experimentos para chegar nessa equação. Tá? Então, basicamente, o nosso raciocínio vai ser o seguinte. A gente vai analisar como se comporta a pressão de um gás que está preso, confinado, tá? Quando a gente mexe no volume, mexe no número de mols, mexe na temperatura desse gás, ok? O que for diretamente proporcional à pressão, você coloca aqui em cima da fração. O que for inversamente proporcional à pressão, a gente está analisando sempre com relação à pressão, você coloca aqui embaixo da
fração. Então é uma fração. A pressão vai ser proporcional. O que for diretamente proporcional, você coloca em cima. O que for inversamente proporcional, você coloca embaixo. Aí a gente vai montando a fórmula. Então vem comigo para o simulador. O link está aí embaixo. Você pode simular junto comigo. Você pode clicar e fazer a simulação. Tá bom? Então vamos lá. Você precisa lembrar o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. Então, se eu aumentar a temperatura e a pressão aumentar, aumenta. Isso é diretamente proporcional. Se eu diminuir a temperatura e a pressão diminui, isso também é diretamente proporcional. O que eu faço com um ou o outro acompanha. Isso é diretamente proporcional. Inversamente proporcional, o próprio nome diz. Conceitozinho que deve ter sido assimilado e aprendido lá no primeiro ano, tá? Estou relembrando. O que é inversamente proporcional? Quando eu aumento um e o outro diminui. Quando eu diminuo um e o outro aumenta. Isso é inversamente proporcional. Então você clica aí no link, vem aqui na simulação de ideal, gases ideais. Pronto. E aí você vai perceber que a gente pode ver a temperatura por aqui, eu vou colocar em graus Celsius. A pressão a gente vê nesse aparelho, né, em ATM ou em quilopascal, vou deixar em ATM. Temperatura eu vou deixar em Kelvin. São as unidades do Sistema Internacional. E aqui a gente vai injetar um gás, ó. Pronto. Vamos esperar o gás tomar todo o recipiente. Aí você já vai ver na pressão. Opa, eu dei mais uma borrifada aí, ó. Né? Você já vai ver na pressão que vai se estabilizar aqui, ó. 12 atm, né? 11,9, 12. Ok? Então tá aí. Todas as moléculas no movimento caótico, desordenado, se chocando o tempo todo. A gente viu isso aí na última aula. O nome disso é pressão. Essa força que a molécula faz quando se choca com uma certa região. Né? A primeira grandeza que eu vou mexer aqui vai ser o número de mols. O N. A gente vai botar em cima ou vai botar embaixo? Vai ser diretamente proporcional ou vai ser inversamente proporcional à pressão. Então você deve olhar para a pressão, para o manômetro. Esse aparelhinho que está aqui, ó. Tá? Pressão. Tá vendo escrito nele? O ponteirozinho vermelho aqui, ó. Vai aumentar ou vai diminuir? Se eu colocar mais gás aí dentro. Aí você tem que olhar para a teoria. Teoria cinética dos gases que a gente aprendeu na última aula. Se eu colocar cada vez mais moléculas aí, número de mols, é isso que eu vou mexer. Vou mexer nessa variável. Vou colocar mais moléculas aí. Tá? Mais pacotinhos de moléculas, que é chamado de mol. O que vai acontecer com a pressão? Quando a gente colocar cada vez mais gás aí dentro. Né? Esse gás, as moléculas vai ter maior número de choques com as paredes do recipiente. E o maior número de choques significa maior pressão. Então a tendência é, se eu aumentar o número de mols, a pressão também deve aumentar. Porque a pressão nada mais é do que o número de colisões com as paredes do recipiente. Tá bom? Eu vou ativar aqui o contador de colisões, ó. Pronto. Vou marcar um tempo de 10 picosegundos. Tá? E vamos contar as colisões, ó, com as paredes do recipiente. Colisão na parede. Durante esses 10
picosegundos. Marcamos o tempo. Deu 70 colisões, ó, com as paredes do recipiente. Então eu vou colocar mais gás. Mais 1 mol, mais 2 mols, mais 3 mols. Vamos esperar aí o gás se estabilizar. Note que eu não estou mexendo na temperatura e não estou mexendo no volume. Eu estou mexendo no número de mols. A pressão já deu uma subida, ó, já está em 29. Significa que o número de colisões aumentou. Vamos marcar de novo. Nesses 10 picosegundos, quantas colisões estão dando? Provavelmente vai ser maior. Olha aí, 215 colisões com as paredes do recipiente. Então isso significa que a pressão aumentou. Eu aumentei o número de mols e aumentou a pressão. Então isso é diretamente ou inversamente proporcional? Me responda aí. Diretamente ou inversamente? Eu vou colocar aqui em cima. N. Diretamente proporcional à pressão. O que for diretamente a gente coloca na parte de cima da fração. Isso significa que a pressão é diretamente proporcional ao número de mols, tá? Se eu colocar aqui embaixo da fração, significa que é inversamente. Vamos mexer em outra grandeza agora. Aí depois você brinca mais com esse aplicativo aí, com esse simulador. Você coloca cada vez mais mols aqui dentro, vê o que acontece, tá bom? Mas deixa eu reiniciar aqui. Pronto. Vou colocar 1 mol de gás. Pum, pronto. Vamos esperar a pressão se estabilizar. Vamos esperar o gás ocupar todo o volume aí. Pronto. A pressão está em 5,96, né? 6,2. Ok? O que é que eu vou mexer agora? Agora eu vou mexer na temperatura. Eu vou aumentar a temperatura. Observa o que acontece com a pressão, tá? Esse númerozinho aqui, esse ponteiro vermelho, bem aqui, ó. Vai aumentar ou vai diminuir? Então, olhe para a teoria que a gente aprendeu ontem. O que é temperatura? Temperatura é a agitação das moléculas, é uma medida da agitação das moléculas de um corpo. Então, se eu aumentar a temperatura, aumenta a agitação das moléculas, e aí o que é que você acha? Vai aumentar ou vai diminuir as colisões com a parede do recipiente, que é a pressão, né? Novamente eu vou ativar aqui o contador de colisões com as paredes. Vamos ver quantas colisões estão acontecendo nesse momento, quando a temperatura é 300 Kelvin. Ó. Tá vendo o termômetrozinho lá em cima? Marcar durante 10 picosegundos quantas colisões com as paredes do recipiente. Ó. 26 colisões. A pressão está por volta de 6 atm. 5,96 atm. Tá? 26 colisões ao todo com as paredes do recipiente. Vou aumentar a temperatura. 400 Kelvin. Olha o termômetro. 500 Kelvin. Parei. 670 Kelvin. Você pode ver que as moléculas já estão mais agitadas. Vamos aumentar ainda mais. Olha a pressão, saiu de 6, aproximadamente 6 atm, 6 atmosferas, para 13, né? 12,9, 13, aproximadamente 13, aumentou a pressão. Eu aumentei a temperatura, aumentou a pressão. Vamos contar as colisões para provar que a pressão está aumentando. O número de colisões com a parede do recipiente deve aumentar se eu aumentar a temperatura. Contando aí, ó. Olha aí, quase 50, já tá dando 45. O que antes estava dando 16, eu acho, não era? O número que estava aí, para as colisões. Então, aumentei a temperatura, aumentou a pressão. Se eu diminuir a temperatura,
Olha a pressão diminuindo aí, ó. Diminuir a temperatura para 180 Kelvin. As moléculas estão mais lentas. Deve ter menos colisões com as paredes do recipiente. Com as paredes, né, do recipiente. Vamos contar. Tá dando 27. Diminuiu o número de colisões com as paredes. Vamos resfriar ainda mais esse gás, ó. 89 Kelvin. Olha aí, a pressão diminuiu para 2 atm. Aproximadamente 2 atmosferas só. Número de colisões, que estava 27, deve diminuir. Olha agora. 23 colisões. Então, se eu aumento a temperatura, aumenta o número de colisões, aumenta a pressão. Se eu diminuo a temperatura, diminui a pressão. Isso é, me responda você, diretamente ou inversamente proporcional. Eu coloco em cima ou eu coloco embaixo? Aumenta e aumenta. Diminui e diminui. Isso é diretamente proporcional. Então eu vou colocar junto com o N aqui em cima. Colocar o T. E aí a gente coloca um pontinho de vezes. Ok? Agora eu vou mexer na última variável de estado, o volume. Ok? Deixa eu reiniciar. Ativar o contador de colisões. Dar umas 3 borrifadas aqui. Esperar o gás ocupar todo o volume, todo o espaço do recipiente que ele tem para se mover. Vamos ver quanto que a pressão vai se estabilizar aí. Você pode ver que a pressão se estabilizou aí, ó, em 17, né? 17,8, 17,5, 17. Vamos pegar a parte inteira. 17 atm. A pressão está em 17. Vamos contar o número de colisões dentro do intervalo de tempo de 10 picosegundos. Está dando 119 colisões. Tá bom? Essa é a pressão. Agora o que é que eu vou mexer? Eu vou mexer no volume. Eu vou aumentar o volume. Ou seja, eu vou pegar essa alça do recipiente e vou mover para a esquerda, aumentando o espaço que o gás tem para se mover. Eu quero que você note o que acontece com a pressão. Aqui, ó. Que está em 17, né? Na hora que eu soltar, vai ter mais espaço para o gás se mover. Então a teoria é, se tem mais espaço para o gás se mover, vai ter menos choque entre as moléculas e as paredes do recipiente. O choque está em 119, veja ali no contador. Pressão 17. Os choques, número de colisões está em 119. Tá? Isso indica pressão. Vamos ver o que acontece com essa pressão quando eu aumentar o volume. Olha aí, a pressão que estava em 17, você pode ver aí no manômetro, ó, agora desceu para 11, 12. Diminuiu. Eu aumentei o volume e a pressão caiu. Aumentei um e o outro diminuiu. Vamos contar as colisões com as paredes do recipiente. Deve ter diminuído também, porque isso é pressão. É o número de colisões com as paredes do recipiente. Está em 119, estava, né? E agora? Dentro desse mesmo intervalo de tempo, está em 78 agora. Desceu, caiu, provando que o número de colisões com as paredes do recipiente diminuiu, diminuindo assim a pressão. Tá bom?
Então, aumentei o volume, diminuiu a pressão. Se eu diminuir o volume, vou diminuir o máximo que der, até aqui, ó. Olha o ponteiro da pressão. Subiu. A pressão aumentou porque eu diminuí o volume. Aí você pensa, isso é bem lógico, pessoal, isso é bem intuitivo. Se eu diminuir o volume, é claro que o gás tem menos espaço, então ele vai se chocar mais vezes. Maior número de colisões, olha como vai crescer, de 78 para 205 colisões com as paredes do recipiente. Pressão aumentou. Diminuiu o volume, pressão aumentou. Diminui um e o outro aumentou. Aumentei o volume, pressão diminuiu. Eles são inversamente proporcionais. Então, coloca o volume aqui embaixo da fração. Ó. Então, pressão é diretamente proporcional ao número de mols e à temperatura, e é inversamente proporcional ao volume. Tá? Para a gente tirar esse símbolo de proporção e colocar uma igualdade, tem que colocar aqui uma constante, que é a constante dos gases, para transformar uma proporção em uma equação. Tem que ser colocada a constante de proporcionalidade. Tá? Isso vem da matemática. E essa constante é a constante dos gases, que foi calculada empiricamente, por experimentos. Tá bom? Então aqui também a gente coloca o R, né? Então a gente tirou o símbolo de proporção, ó, colocou o símbolo de igual, transformou uma proporção numa equação, colocando a constante de proporcionalidade, que é a constante dos gases perfeitos, que é o R, tá bom? Geralmente ele sempre é dado nas questões. Que aliás a gente vai exercitar a próxima aula. A próxima aula vai ser aula só de exercícios, sobre esse início de conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, ajeitando essa fórmula, a gente pode colocar esse R que está multiplicando, né? Ó, colocar o pontinho de multiplicação. A gente pode colocar esse R que está multiplicando. Nós vamos ajeitar isso aqui. Vou tirar o nome pressão, vou deixar só P. P de pressão. Aí esse R, a gente pode subir ele aqui para cima da fração. Isso não muda em nada, tá? O resultado. Esse V que está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando o P, ó. Multiplicar em X, né? Meios pelos extremos. É como se o P aqui embaixo tivesse um 1. Tá? A gente multiplica meios pelos extremos. Aí vai ficar P vezes V. O V passa multiplicando aqui em cima o P. Então vai ficar P vezes V. Tá o símbolo de vezes. 1 vezes RNT. Organizando, né? 1 vezes o 1 passa para o outro lado multiplicando. 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então, organizando, eu vou botar o N aqui para frente. NRT. Então, fica P vezes V de um lado é igual a NRT do outro. E aí a gente chega na equação de Clapeyron. PV igual a NRT. Para você decorar,
pobre vozão não resiste ao tricolor. Tá bom? Próxima aula a gente vai exercitar ela, então coloquem ela em mente. Se puder, copie esse quadro aí no seu caderno. É uma forma de estudo. Baixa o quadro e copia ele no teu caderno. Não vai valer ponto, nem nota, nem nada, tá? Mas é uma forma de você estudar. Prosseguindo, finalizando a nossa aula. A Lei Geral dos Gases. O que é que essa lei diz, pessoal? Né? Então, olha só. Vocês quiserem ver esse assunto no livro de vocês, se não tiver com o livro aí, vai lá no Google Sala de Aula. A minha primeira postagem lá em janeiro, dia 3 de janeiro, se eu não me engano. Você clica em atividades, aí clica em física. Aqui, física. E aí vai vendo a data da postagem, ó. 28 de abril, foi minha última postagem, aula anterior. Descendo mais um pouco. Dia 21 de abril. Descendo mais. 14 de abril. E assim você vai vendo as datas, ó. Lá em janeiro, na postagem 10 de março, vai descendo. Minha primeira postagem. Tá aqui. Dia 3 de fevereiro de 2021. Tem um livro de vocês. Eu coloquei o PDF do livro. Caso você não esteja com o livro aí, tenha esquecido no colégio ou não tenha pegue. Tá aí o livro. Aí você vai lá no índice. Tá bem aqui, ó. Né? No capítulo 2, que fala de calor e sua propagação. Capítulo 3, calor sensível e calor latente. Capítulo 4, ó, gases perfeitos. É o capítulo 4 do livro de vocês. Tá? Aí você sobe mais um pouquinho. Aí tem aqui as variáveis de estado, nossa última aula. E hoje essas três leis, lei de Boyle, lei de Charles e Gay-Lussac e a lei de Charles, todas reunidas aqui na equação de Clapeyron. Tá bom? A equação de Clapeyron está na página 71 do livro. Ó. E depois vem a lei geral dos gases, que é essa que eu vou explicar agora para vocês. Está na página 76 do livro. Tá bom? Então vai lá no livro, dá uma lida. Não esqueçam o livro didático, ele tem muito mais detalhes do que a minha aula. Eu estou resumindo o capítulo para vocês. Então o que é que fala a lei geral dos gases? Ela fala o seguinte. Né? Quando determinada massa de gás perfeito, massa constante, o que é que eu quero dizer com isso? Que não tem vazamento do gás, não entra mais gás e nem sai mais gás. A massa do gás, o número de moléculas é constante. Você aprisionou um gás. E a partir daquele momento, você vai mudar as variáveis de estado sem mudar o N, que é o número de mols. Você não vai injetar mais gás dentro, nem vai vazar gás, retirar gás. O número de mols é constante, a massa está constante, não tem vazamento de gás e nem entra gás mais lá dentro do recipiente, tá? Quando determinada massa de gás, acompanha a leitura. Quando determinada massa de gás perfeito, massa constante,
não tem vazamento, sofre uma transformação em que as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, se modificam. Então, você tem uma determinada massa de gás ali preso e você vai mudar a pressão, volume e temperatura. Você pode dizer que esse gás está passando por uma transformação gasosa, que é assunto da nossa próxima aula. Quais são as transformações gasosas, né? Nós podemos, quando isso acontece, nós podemos fazer uso da Lei Geral dos Gases Perfeitos. O que é que diz essa lei? Acompanhe aí comigo a interpretação. Aqui a gente tem, se você contar, o mesmo tanto de partículas, ó. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Aqui nesse desenho. Pronto, esse primeiro desenho aqui. Você pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. O que mudou para esse segundo desenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partículazinhas, bolinhas, né? 9 moléculas aí se movimentando dentro do recipiente. Mas o que é que mudou? Você pode ver que o rastro da partícula está maior do que antes. Isso significa que ela está numa maior temperatura. Como a gente viu, ela está mais agitada. Maior temperatura, mudou a temperatura. Não é mais T1, agora é T2. É como se tivesse esquentado esse gás. E a pressão que tem sobre ele, ó, não é mais um tijolinho, um bloquinho. Agora são 2 bloquinhos. Mudou a pressão também. Então mudou pressão, mudou temperatura. E olha o volume, olha a tampinha do gás, que está prendendo o gás. Ela está mais em cima. Aumentou o volume. Então mudou as 3 variáveis. Então se eu colocar P vezes V sobre T, isso dá igual a N vezes R, que são 2 constantes. Tá? O N é o número de mols que tem aí dentro, isso não muda. A gente viu que não tem vazamento de gás e nem entra mais gás. Então o número de mols é constante. E o R é a constante dos gases que a gente acabou de ver. Então toda vida que eu pegar a pressão, multiplicar pelo volume e dividir pela temperatura, vai dar sempre o mesmo número. Não importa qual é a pressão, qual o volume e qual a temperatura. Não importa. Se você pegar pressão vezes volume, dividir pela temperatura, dá sempre o mesmo número, tá? P1 vezes V1 sobre T1 dá sempre igual a NR, ó, que é o mesmo NR que se eu pegar nessa segunda situação, P2 vezes V2 sobre T2, que é o mesmo número, N vezes R vai dar o mesmo número que se eu pegar P3 V3 sobre T3. Pressão vezes volume sobre temperatura. Na terceira situação, reparei o que é que mudou. As partículas estão mais lentas, menor temperatura. Na situação 3, tá? Ó. Não tem mais nenhum bloquinho em cima. Então mudou a pressão também. E o volume está mais embaixo. Mudou o volume, mudou a pressão, mudou a temperatura. Mas se eu pegar pressão vezes volume e dividir pela temperatura, dá o mesmo resultado das outras anteriores. Mesmo resultado. Então eu posso comparar 2 estados de um gás. O estado inicial, P1 vezes V1 sobre T1, vai dar igual, o mesmo resultado, vai dar igual ao estado final do gás, P2 vezes V2 sobre T2, tá? P vezes V sobre T. No início,
é igual a P vezes V sobre T no final. É isso. Beleza? Se não ficou bem entendido, galera, dá uma lida no livro. E realmente isso aqui só vai ser assimilado por vocês quando a gente exercitar. Tá bom? Então por aqui eu vou ficando. Nossa aula se encerra por aqui, mas na próxima aula vai ser atividades sobre isso. Eu não posso passar para o próximo conteúdo, que é transformações gasosas, sem a gente exercitar e fixar esse conteúdo que até agora aprendemos. Beleza? Então na próxima aula é resolução de questões do livro didático. Na medida do possível, eu vou trazer questões Enem e UES. Mas as questões do Enem, da UES e de exames externos vão ficar mesmo para o preparatório, tá? Que tá para chegar aí para vocês. Então tchau, tchau. Até a próxima. Se cuidem. Fiquem com Deus.